Fala galera, Daniel Lobão aqui com vocês e hoje eu vou mostrar para vocês todos os passos de como fazer uma luminária utilizando a impressão 3D e a sua foto preferida. Ela vai ficar mais ou menos assim e o efeito dela vai ser simplesmente fantástico. Então aguenta aí que nós vamos ver todas as áreas aí necessárias para você fazer um desse. Bora lá? Nós vamos precisar aqui de uma lâmpada, um soquete, um parafusinho. Nós vamos ter aqui a parte elétrica que já vem pronto já, que é o interruptor e a tomadinha para esse nosso projeto. Vamos lá para o que interessa. Bora para a tela do computador. Muito bem, pessoal, eu vou entrar aqui no site Itslito e vou fazer o upload da imagem que eu gostaria. Nesse caso, eu vou entrar aqui em Upload e vou localizar a imagem que eu desejo. Muito bem, ela já está aqui, ó. Dessa forma, o que nós vamos fazer? Eu vou entrar aqui no Edit e nessa parte aqui ele já coloca nossa imagem em preto e branco e aqui você pode ajustar os tons. Se você quer um tom mais claro, um tom mais escuro, isso ajuda bastante. É só vir aqui e vir ajustando aquilo que você necessita. E aí esse tom mais claro e mais escuro vai dar uma característica lá no seu litofone mais forte ou mais fraco. Muito bem, então por aqui a gente pode fazer aí pequenos ajustes na nossa imagem. Depois de nós ajeitarmos a parte da nossa imagem, nós vamos entrar aqui na parte de modelo. E por aqui, pessoal, vocês já vão perceber que já vai ser criado o nosso litofane. Nesse caso aqui, olha que bacana que vai ficando. Vou passar aqui para vocês algumas informações. Nesse caso ele está fazendo com largura de 100, altura de 100. Aqui nós temos a espessura mínima e a espessura máxima do nosso litofane. E aqui eu quero fazer um parêntese com vocês. Vou mostrar para vocês um teste muito importante na parte de litofane para você poder fazer e testar qual vai ser a espessura de material mais adequada para você poder fazer as suas peças. Olha só, eu não sei se vocês vão enxergar muito bem o que está acontecendo aqui. Mas ao final desse vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer para fazer esse testezinho, que é um teste muito legal para você justamente perceber qual vai ser a parte mais clara e qual vai ser a parte mais escura do seu litofane em função da lâmpada que você vai estar utilizando. Então aqui eu tenho uma determinada espessura, aqui eu tenho uma espessura bem mais fina e é justamente essa variação, esse degradê que nós vamos ter no nosso litofane. Até o final do vídeo vocês vão ver direitinho como que faz. Vocês vão perceber, pessoal, que para cada material que você for utilizar para fazer o seu litofane, vale a pena você fazer um testezinho desse daqui para você avaliar qual vai ser o tom que vai acabar saindo na sua peça, porque senão, dependendo do tipo de material que você utiliza, pode ser que ele fique muito escuro e a luz não consiga passar por ele, em função da pigmentação e por aí segue. Tem materiais que são bem interessantes para se trabalhar com litofane, tem materiais que não são muito interessantes. Então, uma pecinha que gasta muito pouco material, rapidinho para se fazer, vai nos dar perfeitamente essa informação. Bom, pessoal, no meu caso, eu cheguei à seguinte conclusão. Aqui eu vou colocar 1 milímetro de espessura mínima. Por que que eu gosto muito de utilizar 1 milímetro de espessura mínima? Nós estamos trabalhando com um bico de 0,4 milímetros. Então eu vou ter uma camada com 0,4, uma outra camada com 0,4 milímetros também. E ainda vai ter um vãozinho no meio que a gente consegue colocar um determinado material. Dependendo da versão do Ultimaker que você estiver trabalhando, você vai perceber que existe uma opção lá falando de dentro para fora. E aí ele vai primeiro fazer a parte de dentro da sua peça e depois ele vai fazer as partes externas. Isso para mim tem sido bastante interessante. Mas aí nós vamos dar mais uma olhadinha em alguns passos muito importantes no decorrer dessa aula para você não perder nada. Talvez a gente tenha que mudar essa informação, mas aguenta aí que a gente vai ver isso no decorrer da aula. A espessura máxima, nós temos ela aqui, de 3,2. Isso vai ser interessante se você quiser
avaliar. Bom, Daniel, o meu testezinho aqui, o 3.2, 3.6, ficou bem escuro. É justamente isso que eu desejo. Você vai colocar nesse ponto. Depois aqui nós temos outros itens interessantes, porém que eu não testei. Por exemplo, lado de dentro. Se a gente colocar no lado de dentro, você vai perceber que a nossa imagem ela vai ficar para o lado de dentro. Essa aqui seria a parte de fora, essa daqui é a parte de dentro. Aí você fala, mas Daniel, é só virar? Não, então, é que essa daqui é uma forma plana. Se eu colocar a forma cilíndrica, olha só, ele fica para o lado de dentro do cilindro, ou se eu colocar na parte de fora, ele fica na parte de fora do nosso cilindro. Aqui vocês vão perceber o seguinte, Daniel, ficou muito pequeno, ficou uma coisa assim muito estranha, né? Ele fez a volta inteira e para mim isso aqui não é interessante. Olha só que legal. Eu vou vir aqui no nosso personagem, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e aí ele vai criar um novo personagem pra gente, uma nova imagem. Olha só, uma imagem de cópia. Dessa forma, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa cópia, vou abrir aqui no Envios e vou enviar ela de novo. Então vou enviar mais uma agora como cópia. Então ficou duas imagens aqui. Nessa hora de colocar duas imagens, quando eu venho aqui em Editar, o que acontece? Aparece a imagem anterior e a próxima imagem. Então aqui eu tenho duas imagens iguais, ó, sem problema nenhum. Se eu fizer alguma alteração, é interessante eu fazer a alteração nas duas imagens. Venho aqui em modelo. Aqui agora que entrou na parte de cilindro, o que ele já entende? Ele entende e coloca os dois modelos para mim. Ó. Isso fica muito legal. Aqui, dependendo da situação, só fica estranho essa união que nós temos aqui. Ó. Dependendo da imagem que você utiliza, você pode ter aí uma união não muito interessante. E aí o que eu gostei bastante de fazer nessa parte da união? A gente faz o seguinte, ó. Você vem aqui em editar, nessa parte de editar eu vou pegar aqui ó, imagem anterior, essa daqui é a primeira imagem, vou colocar na próxima imagem, já mudou a imagem, e eu vou vir aqui ó, e vou colocar espelho, ó, e aí ela inverte a imagem para mim. Dessa forma, olha só que interessante, quando eu volto no modelo, olha só o que aconteceu, ele vai casar direitinho aqui, ó, essa imagem aqui ela casa direitinho e essa imagem ela casa direitinho também. Então, dependendo do tema que você tem aqui que não está casando muito bem, você já consegue ter aí uma imagem diferenciada. E aí você tem os dois lados com a mesma característica. Isso aqui eu gostei bastante, achei bem legal de se fazer. Depois a gente vai vir aqui e vai colocar o diâmetro que a gente necessita. Eu quero aqui o diâmetro de 100 milímetros para ele. Nesse caso, você olha e fala, Daniel, mas não tá ficando muito bom, tá ficando feio. Calma. Na verdade, é porque aqui, ó, o modelo de visualização, ele tá baixo. Se você colocar o modelo alto, ele vai ficar muito mais perfeito. Só que aqui é só na casa da visualização. Não vai mudar nada o litofane. O litofane vai ficar bom de qualquer forma. Um outro item muito legal de acabamento aqui também é justamente esse quadro. Esse quadro é a parte superior. E essa parte superior e a parte inferior, eu gostei muito desse site, porque ele já nos dá aqui um ângulo de 45 graus, que a gente sabe que ângulo de 45 graus é um ângulo bem bacana para a gente estar imprimindo na impressão 3D. Então isso aqui é de fundamental importância na minha opinião. Tanto em cima quanto embaixo ele formou esse chanfrinho de 45 graus. Colocamos aqui uma espessura de 3 milímetros, que vai ser o tamanho que nós vamos ter aqui, e colocou uma profundidade de 4. Se a gente quiser aumentar isso aqui, por exemplo, de 5 para 5, olha só que bacana, ele já vai ficar com o tamanho de 5 milímetros aqui, por 5 milímetros ele fica uma base bem maior para a gente. Eu vou deixar com 3,5 por 3,5. Show de bola! Essa então vai ser o nosso quadro. Fantástico! Algumas outras opções que nós temos aqui rapidamente são os atributos. Por exemplo, ativar lâmpada. Esse ativar lâmpada, olha que bacana. Você olha por baixo, ó, ele vai vir aqui um local para você poder colocar no bulbo da sua lâmpada. E isso aqui, dependendo do que você quer fazer, se você já quiser fazer a troca de por exemplo, de uma luminária que você já tem, simplesmente trocar a parte externa por uma coisa personalizada,
já faz toda a diferença também. E ajuda bastante, porque aí o custo seu diminui bastante, porque você já tem ali uma luminária. Então, com toda a parte elétrica e por aí segue. Então, é uma ótima opção aí também para se pensar. Aqui você vai ter a parte de altura, que seria essa altura aqui, por exemplo, 10 milímetros. Ele já fica mais baixinho aqui, ó. Depois nós temos uma espessura. Aqui a gente tem que tomar cuidado com essas espessuras, por exemplo, 5 milímetros. Olha só como ele já ficou um pouco mais espesso. E o diâmetro, esse diâmetro é muito importante, que é o diâmetro que vai entrar aqui o bulbo, né, da sua lâmpada. Então, por exemplo, 35 milímetros. Ah lá, ele já ficou bem maior. Isso aqui vai ser em função do local que você deseja aplicar essa sua luminária. E aqui nós temos as informações dos conectores, que são esses 4 itens que nós temos aqui. Se eu quiser, por exemplo, 3 itens. Olha só, ele já ficou com apenas 3 itens aqui embaixo. Então, isso aqui é muito interessante. Eu, no meu caso, eu não vou estar utilizando, vou tirar ele fora, porque a gente vai fazer algo diferente. Para mim, isso aqui já é o suficiente. O que nós vamos fazer? Vamos mandar vir aqui no download. Ele demora um pouquinho para gerar o seu litofane, belezinha. E aqui eu posso fazer o download do litofane mais os atributos, que são justamente esses atributos de lâmpada e por aí segue, ou apenas o litofane mesmo. Então eu vou pegar aqui o litofane e ele já veio aqui embaixo para mim. Se a gente for abrir esse item, a gente já percebe, olha só, a criação dele numa boa, como STL. Show! Agora nós vamos abrir lá no Fusion para ver como que a gente faz as tampas. Muito bem, nesse caso aqui eu vou entrar aqui em Mesh, vou vir aqui no Insert Mesh e vou localizar o nosso arquivo do litofane. Pessoal, abrir o litofane no Fusion não dá muito certo, ele fica muito pesado, é muito pesado mesmo e acaba travando o software. E olha que a nossa maquininha aqui é boazinha, então não recomendo. Nós vamos utilizar para verificar o dimensional lá no Ultimaker Cura. E aqui, com o STL no Ultimaker Cura já depositado, o que a gente vai fazer? Eu posso utilizar a ferramentinha de Mensuri. Essa ferramentinha de Mensuri você encontra lá no mercado. Você tem a opção aqui de complementos. E a gente tem aqui, ó, nessa barrinha, a opção de Mensuri Tools. Ó. Essa opçãozinha aqui que você acaba instalando. Instalou ela, reinicia o seu software e ela já vai aparecer aqui embaixo para você. E como que ela funciona? Você vai clicar em 2 pontos dela. Por exemplo, aqui eu vou pegar na vista superior, ó, e eu vou pegar exatamente nesse ponto e exatamente nesse ponto. Com isso, a gente já vê qual que é o tamanho que a gente tem aqui de 107.3, no caso da nossa distância. Então, olha só, daqui a aqui, vamos dar uma giradinha nela para a gente poder avaliar. Olha só, ele está pegando dos 2 pontos daqui de baixo. Ó. Então, 107,5 mais ou menos, vai dar mais ou menos 107. Por que vai dar 107? Porque a gente tinha colocado no diâmetro do litofane 100 milímetros e colocamos 3,5 de borda. Então 3,5 de um lado, 3,5 do outro vai dar 7 milímetros. Então bateu certinho aqui com o tamanho do nosso litofane. Agora, sabendo disso, a gente volta lá no Fusion para fazer a base e o topo. Por aqui, então, nós vamos fazer o quê? Eu vou entrar no Create Solid, vou criar na parte de baixo, vou fazer um círculo aqui, ó, com 100 milímetros, que seria a parte interna, e um outro com 108 para não ficar muito apertado. 108 da parte externa. Isso aqui seria o tamanho do nosso litofane. E eu vou colocar aqui, ao invés de 100, vamos colocar 99 para ter certeza que essa parte aqui, exatamente esse vão, vai ser o encaixe que a gente vai fazer do nosso litofane. Muito bem, aqui agora eu vou precisar de um círculo que vai ser o diâmetro externo. Vamos dizer que seja mais ou menos desse tamanho aqui. E agora nós vamos ter uma determinada altura. Olha só, eu vou vir no Finish Sketch, vou mandar extrudar. A extrusão vai ser completa, eu vou extrudar todo mundo, ó, todo mundo para onde? Para baixo com uma determinada altura. Vamos colocar aqui menos 15 milímetros. Vou acender novamente o Sketch, ó. Vou acender o Sketch, vou pegar novamente o extrude dessa parte aqui, e dessa parte ele vai cortar. Quanto que ele vai cortar? Nós vamos cortar aqui com 3,5, que é justamente o tamanho que nós tínhamos lá.
no quadro, então menos 3,5, vamos jogar aqui para baixo, menos 3,5. Show de bola! Aqui já cortou justamente o local que a gente vai encaixar o nosso litofane. Na parte de baixo, pode acontecer da gente precisar ter uma espessura um pouquinho mais grossa do que na parte superior, porque os fios vão ter que sair aqui pela lateral, para ele ficar bem bacaninha. Então, nesse caso aqui, se eu quiser editar essa minha medida, eu vou vir aqui na parte de edição, nesse primeiro extrude aqui, botão direito, Edit Feature, e eu vou colocar aqui, por exemplo, menos 25. Pronto, olha lá, ele já ficou bem mais alto e bem bacana. Vou pegar aqui o Filet, vou fazer um raio na parte superior para dar um acabamento. Então tá feito o rainho aqui na parte superior. E agora nós vamos ter a seguinte característica. Olhando o nosso soquete aqui, nós vamos ter esses dois pontos onde o fio vai entrar e um ponto no centro que vai ser onde nós vamos aparafusar. Então, se a gente for avaliar, ó, esses dois pontos onde vai entrar a fiação tem próximo de 19 milímetros mais ou menos, ó, a distância entre eles. E o furinho do meio nós vamos ter aí próximo de 4,5. Então, vou colocar um furo no meio aqui, que é para o nosso parafuso, para esse parafusinho. Esse furo do meio eu vou colocar o diâmetro interno dele, que é próximo aí de 2 milímetros de diâmetro interno. E eu vou me preocupar com esses 19 milímetros, que é essa distância. Vou colocar 20 milímetros aqui, né, para ficar mais fácil, essa distância de ponto a ponto da fiação. Olha só. Aqui nós vamos fazer o quê? Vou entrar aqui no role, vou pegar nessa parte, na face de cima, vou colocar aqui diâmetro de 2 milímetros. Então aqui vamos colocar um furo simple, um furo, pode ser um furo flat na parte de baixo. Nós vamos colocar aqui um diâmetro de 2 milímetros. E esse furo nosso, ele não vai ser até o final não, ele vai ser só até uma determinada profundidade aqui, ó. Vamos colocar aqui mais ou menos 15 milímetros de profundidade. Beleza, esse aqui vai ser o furinho que vai ser a nossa guia para colocar o nosso soquete. E agora nós vamos pegar aqui no comando de Create Sketch, vou clicar nessa face superior e vou fazer mais dois círculos na lateral, um aqui e um aqui. Esses dois círculos eles vão ter que ter uma determinada distância do centro até aqui com 10 milímetros e do centro até aqui também com 10 milímetros. Show de bola! E agora nós vamos mandar alinhar esses dois na horizontal e alinhar esse aqui também na horizontal com o centro. Show! E temos um diâmetro dele, 5 milímetros, e do outro lado também. Eu vou colocar aqui um sinal de igual, esse aqui igual a esse daqui. Bem, eu vou entrar aqui no Finish Sketch, vamos entrar aqui no Extrude, vou extrudar, olha só, esses dois elementos, esse círculo aqui para baixo, passante até o final. Tá feito. Agora, o que nós vamos fazer nesse caso? Eu vou pegar aqui por baixo, ó, nessa face de baixo, vou criar um outro círculo aqui um pouco maior, por exemplo, com 35 milímetros. Vou extrudar isso aqui para cima, com aqui, por exemplo, com menos 15. E agora, olha só que interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhadinha aqui nos origens, vou pegar a origem que está cortando bem o plano no meio. Vou criar mais um sketch nesse plano. Vou pegar aqui, ó, e vou entrar aqui no Slice, para a gente poder olhar por dentro. E por dentro eu vou vir aqui, ó, bem alinhado com o meio, e vou fazer um furo aqui de, por exemplo, 5,5. Muito bom. E esse furo, ele vai cortar, vamos pegar aqui o extrude, ele vai cortar até o final da nossa peça. Tá lá, ó. Esse furo em si, eu vou deixar ele o mais alto possível aqui, ó. Então nós vamos pegar aqui no Slice novamente e eu vou puxar ele, ó, lá em cima, o mais altinho possível. E vou colocar aqui também um alinhamento na vertical, desse aqui com esse aqui, ó. Show de bola! Então tá aqui o nosso furo. Vou dar o Finish Sketch, ele vai ficar lá em cima pra gente. E ele tá saindo aqui nesse furinho aqui do lado. Show de bola!
Agora, o que nós vamos ter que fazer aqui? Para dar um acabamento legal na nossa peça, nós vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui novamente no Create Sketch, vou criar mais um sketch aqui, vou pegar o mesmo diâmetro dessa parte externa, vou dar o Finish Sketch, vou extrudar esse elemento para cima com mais ou menos 10 milímetros, show? Só que aqui eu não vou colocar joinha, eu vou criar aqui New Body, um novo corpo. O que acontece? Aqui eu já tenho duas peças agora, essa daqui e essa daqui. Se eu tirar a visibilidade, eu vejo a parte interna. Bom, aqui pessoal, para a gente poder treinar e também para a gente poder fazer um fechamento nessa parte aqui, olha só que bacana. Nós vamos entrar aqui em Create, vou vir aqui na parte de Thread, vou selecionar essa parte interna e aqui ainda nós vamos colocar o seguinte, olha só, ao invés de Isometric Profile, que seria uma rosca modelada no padrão métrico, nós vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui Isometric Trapezoidal, porque ele vai fazer uma rosca trapezoidal que é muito maior. Na impressão 3D é mais fácil para ele fazer. Aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui, por exemplo, um TR de 6, que vai ser uma rosca trapezoidal de diâmetro de 34 com um passo de 6 milímetros. Ele vai ficar bem mais grosseira, olha só, ela fica maior o caso da rosca. Show! Aqui eu já vou dar um OK. E agora eu vou tirar essa parte da visibilidade do Buddy 1, vou ligar do Buddy 2, vai criar aqui como se fosse o nosso tampão, e nesse tampão eu também vou criar uma rosca, Thread, nessa parte externa, modelado também com isometric do tipo trapezoidal, e agora o mesmo modelo, TR6. Então, rosca trapezoidal de 36, TR6. Vamos dar uma olhadinha se no outro também tá o mesmo, olha só. Nesse caso aqui, tá com 34. O que a gente tem que fazer? Colocar igual, TR6 e TR6. TR36 por 6. Então, olha lá, 36 por 6 está nessa peça aqui, show. Na outra, a gente vai fazer do mesmo jeito, 36 TR36 vezes 6. Muito bem, então eu sei que essas duas roscas agora, elas estão exatamente iguais, isso é muito importante. Para a gente poder ter aí uma visibilidade do que está acontecendo, olha só, vou entrar aqui em Utilities, Analysis Section, clico na face, olha que bacana que nós vamos ter aqui, Nessa parte aqui a gente enxerga perfeitamente o que está acontecendo. Olha só, a nossa fiação vai estar aqui, nós vamos ter a nossa bolacha aqui que vai estar prendendo, tá nesse local aqui. Aqui a gente já percebe que ele está invadindo um pouquinho a parte do furo. O que a gente pode fazer? Diminuir um pouquinho o tamanho dele. Nesse caso eu vou entrar na parte aqui, vou dar um OK, vou entrar aqui, botão direito, Edit Feature, ao invés de 10 milímetros aqui, eu puxo um pouquinho para baixo, justamente para não pegar a nossa fiação. Então eu sei que se estiver faceando aqui, o furo está livre justamente para a nossa fiação poder estar entrando, vindo uma para cá, fazendo a ligação dos nossos componentes. E a fiação vem aqui para baixo. Muito legal. Agora nós vamos fazer o seguinte, vou sair disso aqui, vou pegar na face de baixo aqui, por exemplo, só para a gente tirar essa visualização. Você pode estar me perguntando, mas como é que eu vou fazer para parafusar isso aqui? Então a gente vai ter que fazer um rasgo aqui, por exemplo, para a gente poder colocar uma chave de fenda nesse local. Então, olha lá, Solid, clico no Create, clico na face e eu vou vir aqui, no comando de retângulo, Center Point, vou pegar bem no centro dele aqui e vou fazer, um rasgo para a gente poder colocar a nossa chave. Muito bem, esse rasgo ele vai ter uma espessura, então eu vou colocar uma espessura dele para dentro com um determinado tamanho. Como a gente tinha mais ou menos 8, vamos colocar aqui menos 7 milímetros, vai. Beleza, vou dar um OK, show de bola, já tenho o rasgo aqui justamente para a gente poder vir aparafusando, né, esse nosso parafuso lá na nossa peça. Show de bola, pessoal, a parte de baixo já está pronta. Muito bem, dessa forma aqui agora, o que nós temos que fazer? Eu vou precisar fazer exatamente um igual a este daqui, porém, para a parte superior, ele vai poder ser um pouco mais baixo. Olha só, eu vou salvar esse item como base da luminária e vou salvar uma cópia, Save As como topo
da luminária. Muito bem, agora eu estou trabalhando aqui no topo da luminária. O que vai acontecer no topo da luminária, pessoal? Eu vou poder eliminar todos esses itens que para mim não é importante, as furações e tudo mais, o furinho também do centro eu não vou precisar, o raio eu vou manter, o rasgo eu vou manter. Essa altura não precisa ser de 25, eu posso colocar aqui menos 10 milímetros, por exemplo, ó. Isso aqui para o meu topo já é o suficiente. Bem, dessa forma, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar salvar como mesh e vamos colocar para imprimir. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer então esse testezinho em função do nosso material para verificar qual vai ser aqui a parte de tons que vai ser criado no nosso Litofone. Vamos lá! Olha só, pessoal, aqui no Ultimaker Cura, vocês vão ter que ter em extensões, Part for Calibration e olha ela aqui, ó. Nós temos ADD, a Litofone Test. Esse daqui é justamente o testezinho que nós fizemos, olha só. Ele começa aqui com uma espessura de 0,4 milímetros, que está marcadinho aqui, e ele vai até uma espessura de 4 milímetros. Olha que interessante. Dessa forma aqui, eu estou utilizando o Ultimaker Cura 5.0, pessoal, e eu gostei por demais de trabalhar com o Litofone com essas características e eu vou mostrar para vocês o porquê. Bem, eu aqui utilizei a máquina da Tronx, que é a minha máquina que está preparada para ABS, e utilizei o ABS da 3D Valley natural. Olha só, a partir do momento que você manda fatiar esse material, olha que interessante que fica. Vem pré-visualização. Aqui, ó, nós vamos ter apenas a largura de 0,4. Conforme ele vai descendo, ó, ele vem com 0,6. E aqui, o interessante do Ultimaker Cura 5.0, o que ele faz? Ele mesmo já aumenta um pouquinho a largura de extrusão para poder dar esse valor de 0,6. No caso de 0,8, ele volta de novo a imprimir com o diâmetro de 0,4 e faz duas camadas. E assim por diante. Aqui ele vai aumentando a largura de extrusão, fazendo com que vá aumentando a espessura. Muito, muito legal. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu já estou aqui com uma largura de 1.2, ele jogou 0,4 de um lado, 0,4 do outro e colocou o restante na parte interna. Nesse ponto aqui, olha lá, ele já vem fazendo essa compensação para a gente, ó, de forma automática. Nessa parte, eu particularmente gostei bastante da versão 5.0 porque ele calibra o fluxo da sua impressão de acordo com a largura que você vai precisar ali da sua peça. Isso aí foi fantástico. Feito esse nosso teste, pessoal, vocês vão avaliar para ver direitinho como que ele ficou através de uma luz e aí vai ajustar lá o seu Litofone, aquela medida mínima e a medida máxima. Eu não recomendo utilizar a medida mínima com 0,4, porque ele vai fazer uma camadinha só e isso pode prejudicar a sua peça. Bom, vamos lá. Aqui então eu vou puxar o nosso Litofone. Vou trabalhar aqui, pessoal, com qualidade de 2/10, vou mandar fatiar. Pessoal, se você está gostando desse vídeo até agora, não deixe, senta o dedo aí no curtir, compartilha, comenta aqui para mim o que você está achando dessa aula, porque o canal e eu preciso muito da sua ajuda e o seu comentário é de fundamental importância para a gente, beleza? Bom, pessoal, aqui nós vamos ter quase 15 horas de impressão para poder estar gerando esse nosso Litofone. Show de bola! Aqui nós temos todos os pontos onde vão ser as trocas aí de alturas e tudo mais. Essa costura, a gente tem que pensar muito bem aonde que ela vai ficar, porque senão ela pode vir a prejudicar nossa qualidade, né? Então aqui, nesse caso aqui, seria interessante você jogar ela para um determinado lugar. Eu aqui gosto de pegar sempre jogando para a parte de trás. Então você vem aqui em paredes, manda aqui, primeiro item importantíssimo, ordem de dentro para fora, muito importante isso. Eu vou colocar aqui para ele não imprimir paredes finas, ó, deixa sem imprimir paredes finas, sem expansão horizontal. E esse alinhamento aqui eu vou colocar especificado pelo usuário e o especificado pelo usuário vai ser lá atrás. E eu vou mandar fatiar.
Olha só, dessa forma então a costura vai lá para trás, ó. Algumas partes de costura vêm aqui para frente também, porque não tem como, mas a grande parte ali de costuras, pelo menos aqui ficou limpo, ó. Isso é bastante interessante. Bom, nesse caso aqui, vamos lá, naquela espessura mínima que a gente tinha falado para vocês, ó, que ele iria colocar com 1 milímetro, olha só o que ele fez, ele aumenta um pouquinho a largura de extrusão justamente para dar 1 milímetro aqui na espessura. Agora aqui, nesse caso, você pode avaliar muito bem, dependendo da versão do cura que você está utilizando, se você vai colocar 0,8 ou se você vai manter, por exemplo, 1 milímetro de espessura. Bom, nesse caso meu aqui eu vou manter 1 milímetro de espessura, vou mandar imprimir para a gente ver como que vai ficar. Olha só, pessoal, já está impresso aqui pra gente. Essa daqui é a parte externa. Ficou muito legal e eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente o efeito que está dando. Olha só, pessoal, a ideia com uma lâmpada bem fraquinha, ó, é acontecer algo desse tipo. E agora nós vamos fazer a base e o topo e fazer a montagem completa. Bora lá? Aqui nós vamos posicionar os nossos elementos, vamos posicionar eles nas posições mais adequadas, vamos mandar posicionar todos os elementos, show de bola. Aqui a gente traz eles mais ou menos numa posição para todo mundo poder ficar legal na mesa. Para te dar uma acelerada um pouco a mais, eu vou utilizar um bico de 0,6 milímetros, vou utilizar ainda a ABS, vamos estar aqui na nossa máquina da Tronxy, vou utilizar uma expansão horizontal de menos 0,2, justamente em função da rosca, isso é muito importante. Vou colocar aqui no mais curto, agora o nosso alinhamento da costura. Vamos vir aqui de dentro para fora, muito importante. 3 filetes de parede para melhorar a qualidade. Nós vamos estar trabalhando aqui com uma altura de camada de 2/10 por causa da nossa rosca que nós vamos ter aqui, senão a gente acaba tendo prejudica muito aí a qualidade da rosca se a gente aumentar essa altura de camada. Nós vamos estar aqui então, o que mais? Com a parte superior e inferior eu vou colocar pelo menos 5 camadas. O padrão inferior e superior eu vou manter em linhas. Vou ligar a opção monotônica. No preenchimento, nós vamos trabalhar aqui com 10% de preenchimento do tipo grade, conectado às linhas de preenchimento. Na parte de material, nós vamos colocar aqui 230 graus, a mesa com 100 graus, o fluxo nós vamos manter 100%, a velocidade de impressão do preenchimento nós vamos colocar 50, das paredes 50, na parede exterior eu vou colocar aqui com 35 milímetros, a parede interior nós vamos manter com 50, velocidade de percurso nós podemos trabalhar com 120 milímetros, velocidade da camada inicial com 30 e percurso na camada inicial nós podemos jogar para 100 milímetros por segundo e é uma camada só mais lenta. Controle de aceleração, nós vamos trabalhar aqui com 1500 milímetros por segundo ao quadrado e o jerk de 20. Percurso mínimo para retração eu vou deixar de 5 milímetros e contagem apenas 10. Modo Combine nós vamos deixar desligado e vamos mandar retrair antes da parede externa também. Esse salto Z ao retrair eu gosto de deixar desligado, a refrigeração vai deixar desligada porque se trata de ABS, suporte eu vou deixar ele ligado, normal, vou colocar aqui com 70 graus de inclinação, a gente tem que tomar cuidado para não sair suporte na rosca, olha só. Aqui para mim vai ser um problema sério isso aqui, ó. Eu vou jogar aqui em 80 graus, ó, no ângulo de suporte para ele fazer o suporte apenas na parte do topo e não fazer na rosca. Na rosca eu não quero suporte. Densidade do suporte, vamos colocar aqui com 10%. Distância do XY do suporte, vamos colocar com 1 milímetro. E a distância em Z, eu gosto de colocar o dobro aqui, ó, 0,4 como distância entre a peça, né, a peça e o suporte. Vamos habilitar a interface de suporte. A aderência da mesa, nós vamos utilizar o brim e fechou. Vamos mandar fatiar. Olha só, aqui nós vamos então estar tendo
a parte de suportes, ó. Esse suportinho que tá fazendo ali pra gente tá sendo suficiente. Eu só não gostaria que fizesse suporte nessas furações aqui, ó, porque senão depois vai ser ruim pra caramba da gente tirar esse suporte daqui. Então eu vou vir em preparar, vou pegar aqui um inibidor de suporte, vou colocar ele nessa parte aqui. Vou tirar o dimensionamento uniforme, vou aumentar ele bem, olha só, vamos movimentar ele para fora, colocar ele certinho em cima do furo ali, ó, onde a gente deseja. Movimento ele certinho em cima do furo, trago ele um pouquinho para dentro, só para não fazer o suporte, ó, nessa parte do furo aqui, ó. Bem interessante isso aí, manda fatiar de novo. Muito bem, olha agora, não aparece mais suporte nas partes internas deste furo aqui, vai fazer suporte apenas dentro da furação. Olha que legal, aqui já baixou para 10 horas, vai fazer apenas suporte aonde deve. Aqui ficou simplesmente fantástico. Bora rodar essa base também. Como um passe de mágica, peça pronta, olha só como é que ela ficou. Muito bacana. Agora vamos fazer a montagem elétrica das partes. Pessoal, essa parte elétrica vai ser muito tranquilo. Aqui nós já compramos um kitzinho pronto já, com interruptor, com a parte da tomada e da fiação. Aqui nós vamos utilizar um alicate decapador. Como que funciona ele? Aqui funciona da seguinte forma. Você coloca aqui para ele qual vai ser a quantidade de material que você quer decapar. Olha só, essa parte aqui vai acabar sendo decapada e aqui ele acaba segurando. Então vou pegar uma pontinha aqui só, olha só, apertou, ele decapa sem cortar o fio. Isso aqui é extremamente interessante pra gente. Bom, e agora aqui a gente precisa separar um pouquinho, né, um canto do outro. Vamos pegar aqui um estiletinho, ó, fazer o início. Muito bem. E aqui o que foi que a gente planejou? Coloca por aqui, foi lá no meio, e aqui é um em cada furo. E aí depois entra a parte do soquete, ó. Esse soquete nós vamos soltar esses parafusinhos, ó. Encaixa o fio. Muito bem. E agora, esse daqui que é um parafusinho soberba, a gente põe lá no meio. E vem com ele no meio aqui também, ó. Muito bem, muito firme. Aqui a gente ajusta a fiação. E para isso que a gente fez, ó, a tampinha. Essa tampinha é justamente para ele poder entrar aqui, ó, e fazer pra gente o acabamento, olha só. Olha que fantástico que deu isso aqui. Uma lâmpada LED normal e a nossa tampinha. E aí, galera, bora ver o efeito que isso vai dar? Vamos lá! E o grande momento, pessoal, olha lá. Olha que bacana que ficou isso aqui, galera. Nosso mascotinho agora ele está em uma luminária. E eu achei que ficou muito, muito bacana. O que vocês acharam? Conta aqui para mim nos comentários. Nós fizemos em ABS natural aqui da 3D Valley. Muito, muito top. Gostei demais. Eu só mudaria colocar uma lâmpada que seja alongada, ao invés de colocar de bulbo. Mas mesmo utilizando a de bulbo, ficou sensacional. Pessoal, vocês podem perceber que foi uma modelagem simples. Foi muito importante a escolha de um desenho que tem ali poucos detalhes, principalmente no fundo. E se tiver detalhes no fundo, faz com que eles fiquem aí num degradê bacana, justamente para chamar a atenção. No nosso caso, ele ficou liso.
e eu achei que ficou muito bom. Então foram várias dicas super importantes aí para você poder fazer peças extremamente valiosas e de forma simples. A montagem foi muito tranquilo de se fazer. E se você gostou, curte e compartilhe no nosso vídeo para ele ganhar relevância e para eu poder trazer novas informações aqui para vocês. E se você quiser me dar uma moral e vir ser membro do nosso canal, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder participar de conteúdos exclusivos, beleza?